Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 33. Descrição da Dança da Rasa. Primeira parte. Depois que Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, falou para acalmá-las, as gopis ficaram muito satisfeitas. E não só por ouvirem suas palavras, mas também por tocarem as mãos e pernas da Suprema Personalidade de Deus. Elas ficaram completamente aliviadas do grande sofrimento da separação. Depois disso, a Suprema Personalidade de Deus começou sua dança da rasa. Uma dança no meio de muitas moças chama-se dança da rasa. Então Krishna começou a dançar entre as moças mais belas e afortunadas dos três mundos. As gopis de Vrindavana, que sentiam tanta atração por ele, dançaram com Krishna, de mãos dadas. Jamais se deve comparar a dança da rasa de Krishna a qualquer espécie de dança material, como um baile ou dança social, pois ela é uma representação completamente espiritual. A fim de estabelecer este fato, Krishna, o místico supremo, expandiu-se em muitas formas e ficou ao lado de cada gopi. Colocando as mãos nos ombros das gopis de ambos os seus lados, Krishna começou a dançar entre elas. As expansões místicas de Krishna não eram percebidas pelas gopis, porque Krishna aparecia sozinho para cada uma delas, e cada gopi pensava que Krishna estava dançando só com ela. Sobre aquela dança maravilhosa, voavam muitos aeroplanos, carregando os cidadãos dos planetas celestes, que estavam muito ansiosos por ver a maravilhosa dança de Krishna com as gopis. Os Gandharvas e Kinnaras começaram a cantar, e acompanhados das respectivas esposas, todos os Gandharvas começaram a derramar chuvas de flores sobre os dançarinos. Enquanto as gopis e Krishna dançavam juntos, o tilintar de seus sinos, ornamentos e braceletes produziam um som musical muito bem-aventurado. Krishna parecia um medalhão de safira esverdeada no meio de um colar de ouro, adornado de pedras preciosas. Enquanto Krishna e as gopis dançavam, seus corpos tinham um aspecto extraordinário. Os movimentos de suas pernas, o repouso de suas mãos uns sobre os outros, os movimentos de suas sobrancelhas, seu sorriso, o movimento dos seios das gopis e suas roupas, brincos, rostos e cabelos com flores, à medida que cantavam e dançavam. Tudo isso se combinava e parecia como nuvens, trovão, neve e relâmpago. O aspecto do corpo de Krishna era semelhante a um grupo de nuvens. Seus cantos eram como o trovão. A beleza das gopis era exatamente como o relâmpago no céu, e as gotas de suor que se viam em seus rostos pareciam a neve caindo. Assim, tanto Krishna como as gopis se entregaram por completo à dança. Os pescoços das gopis se avermelharam por causa do desejo delas de sentir sempre mais prazer com Krishna. Para satisfazê-las, Krishna começou a bater palmas no mesmo ritmo do canto. De fato, o mundo inteiro está cheio do canto de Krishna, mas as diferentes espécies de entidades vivas apreciam-no de maneiras diferentes. E isto se confirma no Bhagavad Gita. Ye yata mam prapadyante tam stateva bhajami aham. Krishna está dançando
e cada entidade viva também está dançando. Mas existe diferença entre dançar no mundo espiritual e dançar no mundo material. O autor do Chaitanya Charitamrita exprime isso dizendo que o mestre dançarino é Krishna e todos são seus servos. Todo mundo está tentando imitar a dança de Krishna. Aqueles que de fato estão em consciência de Krishna respondem direito à dança de Krishna. Eles não tentam dançar independentemente. Mas os que estão no mundo material tentam imitar Krishna como a suprema personalidade de Deus. As entidades vivas estão dançando sob a direção de Maya, de Krishna, e estão pensando que são iguais a Krishna. Mas isto não é verdade. Na consciência de Krishna, não existe esta concepção falsa, porque uma pessoa em consciência de Krishna sabe que Krishna é o Senhor Supremo e que todos são seus servos. Devemos dançar para agradar a Krishna, não para imitar a suprema personalidade de Deus, nem para nos tornarmos iguais a Ele. As gopis queriam agradar a Krishna, e por isso, à medida que Krishna cantava, elas respondiam e o incentivavam, dizendo: muito bem, muito bem. Às vezes, elas apresentavam bela música para o prazer dele, e ele respondia, elogiando seu canto. Quando algumas das gopis ficavam muito cansadas de dançar e de agitar seus corpos, elas punham as mãos nos ombros de Shri Krishna, e o cabelo delas se soltava, deixando as flores caírem ao chão. Quando punham as mãos nos ombros de Krishna, elas eram dominadas pelo perfume do corpo dele, que emanava do lótus, de outras flores aromáticas e da polpa de sândalo. Elas se enchiam de atração por ele e começavam a beijá-lo. Algumas gopis tocavam Krishna face a face, e Krishna começou a lhes oferecer noz de bétel mastigada de sua boca, que elas trocavam com muito prazer por beijos. E por aceitarem aquelas nozes de bétel, as gopis avançaram espiritualmente. As gopis ficaram cansadas depois de muito cantar e dançar. Krishna estava dançando ao lado delas, e para aliviar seu cansaço, elas pegaram a mão de Sri Krishna e puseram-na em seus seios enrijecidos. As mãos de Krishna, bem como os seios das gopis, são eternamente auspiciosos. Por isso, quando se combinaram, ambos se realçaram espiritualmente. As gopis desfrutaram tanta companhia de Krishna, o esposo da deusa da fortuna, que se esqueceram de ter algum outro esposo no mundo. E depois de serem abraçadas pelos braços de Krishna, e de dançar e cantar com ele, elas esqueceram tudo. O Srimad Bhagavatam descreve assim a beleza das gopis, quando estavam dançando a rasa com Krishna. Havia flores de lótus em ambas as suas orelhas, e seus rostos estavam adornados com polpa de sândalo. Elas usavam tilaka, e haviam gotas de suor em suas bocas sorridentes. De seus pés subia o tilintar de sinos de tornozelos, bem como das pulseiras. As flores de seus cabelos caíam aos pés de lótus de Krishna, que estava muito satisfeito. Como diz o Brahma Samhita, todas estas gopis são expansões da potência de prazer de Krishna. Tocando seus corpos com as mãos e olhando para seus olhos agradáveis, Krishna sentia prazer com as gopis, assim como uma criança gosta de brincar com o reflexo de seu corpo no espelho. Quando Krishna tocava as diferentes partes de seus corpos, as gopis sentiam uma sobrecarga de energia espiritual.
Elas não conseguiam ajustar suas roupas afrouxadas, embora tentassem mantê-las decentes. Seu cabelo e roupas se espalhavam, e seus ornamentos se afrouxavam, enquanto se esqueciam de si, na companhia de Krishna. Enquanto Krishna estava desfrutando a companhia das gopis, na dança da rasa, os semideuses atônitos e suas esposas se reuniram no céu. A lua, atormentada com uma espécie de luxúria, começou a assistir à dança e pasmou de admiração. As gopis haviam orado a deusa Katyayani para terem Krishna como seu esposo. Agora Krishna realizava o desejo delas, expandindo-se em tantas formas quantas eram as gopis, e tendo prazer com elas igual a um esposo. Srila Shukadev Goswami observou que Krishna é autossuficiente. Ele é Atmarama. Ele não precisa de ninguém para sua satisfação. Como as gopis queriam Krishna como marido, ele satisfez o desejo delas. Quando Krishna viu que as gopis estavam cansadas de dançar com ele, ele imediatamente começou a passar as mãos nos rostos delas, de modo a atenuar sua fadiga. Para corresponder à hospitalidade de Krishna, as gopis começaram a olhar amorosamente para ele. Elas exultaram com o toque auspicioso da mão de Krishna. Seus rostos sorridentes irradiavam beleza, e elas começaram a cantar as glórias de Krishna, com prazer transcendental. Como devotas puras, quanto mais as gopis desfrutavam a companhia de Krishna, mais elas se iluminavam com suas glórias. Assim elas lhe retribuíam. Elas queriam satisfazer Krishna, glorificando seus passatempos transcendentais. Krishna é a suprema personalidade de Deus, o mestre de todos os mestres. E as gopis queriam adorá-lo por causa da incomum exibição de sua misericórdia para com elas. Tanto as gopis como Krishna entraram nas águas do Yamuna, só para aliviar sua fadiga da dança da rasa. As guirlandas de lírios ao redor dos pescoços das gopis ficaram em pedaços, por elas abraçarem o corpo de Krishna, e as flores estavam avermelhadas, com o cúncuma de seus peitos. Os zangões zumbiam ao redor para tirar mel das flores. Krishna e as gopis entraram na água do Yamuna, assim como um elefante entra num reservatório de água, com suas muitas companheiras. Tanto as gopis como Krishna se esqueceram de sua verdadeira identidade, brincando na água, desfrutando a companhia uns dos outros e aliviando-se da fadiga da dança da rasa. As gopis começaram a respingar água no corpo de Krishna, sorrindo o tempo todo. E Krishna sentia prazer nisso. Enquanto Krishna se divertia com os gracejos e com o respingar de água, os semideuses nos planetas celestes começaram a despejar flores. Os semideuses assim elogiavam a super-excelente dança da rasa do desfrutador supremo, Krishna, e de seus passatempos com as gopis nas águas do Yamuna. Depois disso, o Sr. Krishna e as gopis saíram da água e puseram-se a passear ao longo da margem do Yamuna, onde soprava uma brisa agradável, levando o aroma de diferentes espécies de flores por sobre a água e a terra. Enquanto passeavam na margem do Yamuna, Krishna recitava várias espécies de poesia. Assim, ele desfrutou a companhia das gopis, sob o suavizante luar de outono. O desejo sexual fica excitado de modo especial no outono, mas o admirável na associação de Krishna com as gopis é que aí não havia possibilidade de desejo sexual. Era
como diz a descrição do Bhagavata por Shukadeva Goswami, Avarudha Saurata, isto é, o impulso sexual estava completamente controlado. Existe uma distinção entre a dança do Sr. Krishna com as gopis e a dança comum das entidades vivas no mundo material. A fim de esclarecer outras ideias errôneas sobre a dança da rasa e as aventuras de Krishna com as gopis, Maharaj Parikshit, o ouvinte do Srimad Bhagavatam, disse a Shukadeva Goswami: Krishna apareceu na Terra para estabelecer os princípios reguladores da religião e para refrear a predominância da irreligião. Mas o comportamento de Krishna e das gopis pode incentivar os princípios da irreligião no mundo material. Estou simplesmente surpreso que ele agiu dessa maneira, desfrutando a companhia de esposas alheias na calada da noite. Esta afirmação de Maharaj Parikshit foi muito apreciada por Shukadeva Goswami. A resposta antecipa os atos abomináveis dos impersonalistas mayavadis, que se colocam na posição de Krishna e desfrutam a companhia de moças e mulheres. Os preceitos védicos básicos nunca permitem que alguém desfrute sexo com uma mulher que não a própria esposa. O apreço que Krishna tinha pelas gopis parecia uma nítida violação destas regras. Maharaj Parikshit compreendeu toda a situação descrita por Shukadeva Goswami, mas para deixar mais clara a natureza transcendental de Krishna e das gopis na dança de rasa, ele expressou sua surpresa. Isto é muito importante para impedir a associação irrestrita dos Prakrita Sahajas com mulheres. Em sua declaração, Maharaj Parikshit usou várias palavras importantes que exigem explicação. A primeira palavra, Jugupsitam, significa abominável. A primeira dúvida de Maharaj Parikshit era a seguinte: o Sr. Krishna é a suprema personalidade de Deus, que adveio para estabelecer os princípios religiosos. Por que, então, ele se misturou com as esposas alheias, na calada da noite, e se entregou ao prazer da dança, dos abraços e dos beijos? Segundo os preceitos védicos, isto não é permitido. Também, quando as gopis primeiro vieram ter com ele lhes deu instruções para que voltassem para casa. Chamar as esposas de outras pessoas ou meninas e divertir-se dançando com elas é com certeza abominável, de acordo com os Vedas. Por que Krishna teria feito isso? Outra palavra que se usa aqui é aptakama. Alguns podem achar natural que Krishna fosse muito luxurioso entre as mocinhas, mas Parikshit Maharaj disse que isso não era possível. Ele não poderia ser luxurioso. Antes de mais nada, segundo cálculos materiais, ele só tinha 8 anos de idade. Nessa idade, um menino não pode ser luxurioso. Aptakama quer dizer que a suprema personalidade de Deus é autossatisfeito. Mesmo que fosse luxurioso, ele não precisaria receber a ajuda de ninguém para satisfazer seus desejos luxuriosos. O ponto seguinte é que, embora não sendo luxurioso, ele poderia ter sido induzido pelos desejos luxuriosos das gopis. Mas Maharaj Parikshit usou outra palavra, Yadupati, que significa que Krishna é a personalidade mais elevada da dinastia dos Yadus. Os reis da dinastia de Yadu eram considerados os mais piedosos, e os descendentes deles também eram assim. Tendo nascido nessa família, como é que Krishna poderia ter sido induzido
ainda que pelas golpes. Conclui-se, portanto, que era impossível que Krishna fizesse algo abominável. Mas Maharaj Parikshit tinha dúvida quanto à razão de Krishna ter agido dessa maneira. Qual era a verdadeira intenção dele? Outra palavra que Maharaj Parikshit usou quando se dirigiu a Shukadeva Goswami foi suvrata, que quer dizer fazer voto de praticar atividades piedosas. Shukadeva Goswami era um brahmachari educado, e nestas circunstâncias não lhe era possível praticar sexo. Isto é proibido, com rigor, aos brahmacharis, para não falar de um brahmachari, como Shukadeva Goswami. Mas como as circunstâncias da dança da rasa eram muito suspeitas, Maharaj Parikshit pediu que Shukadeva Goswami as esclarecesse. Shukadeva Goswami respondeu sem demora que as transgressões dos princípios religiosos cometidas pelo Controlador Supremo testemunham seu grande poder. Por exemplo, o fogo pode consumir qualquer coisa abominável. Esta é a manifestação da supremacia do fogo. De modo semelhante, o sol pode absorver água de um urinol ou do excremento, sem ficar poluído. Antes, devido à influência dos raios do sol, o lugar poluído, contaminado, torna-se desinfetado e esterilizado. Pode-se também argumentar que desde que Krishna é a autoridade suprema, suas atividades devem ser seguidas. Em resposta a esta pergunta, Shukadeva Goswami disse muito claramente que Ishvara, ou Controlador Supremo, pode algumas vezes violar suas próprias instruções. Mas isto só é possível para o próprio controlador, não para os seguidores. As atividades extraordinárias e incomuns feitas pelo controlador jamais podem ser imitadas. Shukadeva Goswami advertiu que os seguidores condicionados, que de fato não estão no controle, não devem sequer pensar em imitar as atividades incomuns do controlador. Um filósofo Mayavadi pode alegar falsamente ser Deus ou Krishna, mas ele não pode de fato agir como Krishna. Ele pode persuadir seus seguidores a imitarem falsamente a dança da rasa, mas ele não é capaz de erguer a colina de Govardhana. Temos muitas experiências no passado de patifes mayavadis que enganaram seus seguidores, fazendo-se passar por Krishna para desfrutar a Rasa Lila. Em muitos casos, eles foram impedidos pelo governo, presos e punidos. No estado de Orissa, Thakura Bhaktivinoda também puniu uma pseudo-encarnação de Vishnu, que estava imitando a Rasa Lila, com meninas. Fizeram muitas queixas contra ele. Naquela época, Bhaktivinoda Thakura era um magistrado, e o governo encarregou-o de tratar com o patife, que foi punido severamente. A Rasa Lila não pode ser imitada por ninguém. Shukadeva Goswami adverte que não se deve sequer pensar em imitá-la. Ele menciona especificamente que se alguém, por tolice, tentar imitar a dança da rasa de Krishna, ele será morto, assim como uma pessoa que queira imitar o Sr. Shiva, bebendo um oceano de veneno. O Sr. Shiva bebeu um oceano de veneno e guardou-o em sua garganta. O veneno fez que sua garganta ficasse azul, e por isso o Sr. Shiva é conhecido como Nilakanta. Mas se uma pessoa comum tentar imitar o Sr. Shiva, bebendo veneno ou fumando ganja,
com certeza será derrotada e morrerá em muito pouco tempo. A aventura do Sr. Sri Krishna com as golpes aconteceu sob circunstâncias especiais. Segunda parte. Muitas das golpes, em suas vidas anteriores, eram grandes sábios versados no estudo dos Vedas. Quando o Sr. Krishna apareceu como o Sr. Ramachandra, estes sábios quiseram desfrutar com ele. O Sr. Ramachandra deu-lhes a bênção de que seus desejos seriam satisfeitos quando ele aparecesse como Krishna. Por isso, o desejo das golpes de desfrutarem o aparecimento do Sr. Krishna foi acalentado por muito tempo. Assim, elas se dirigiram à deusa Katyayani para terem Krishna como seu esposo. Há também muitas outras circunstâncias que testemunham a suprema autoridade de Krishna e mostram que ele não está preso às regras e regulações do mundo material. Em casos especiais, ele age como quer para favorecer seus devotos. Isto só é possível para ele, porque ele é o controlador supremo. As pessoas em geral devem seguir as instruções de Krishna, como consta no Bhagavad Gita, e não devem sequer pensar em imitar o Sr. Krishna na dança da rasa. As ações de Krishna erguendo a colina de Govardhana, matando grandes demônios como Putana e outros, são obviamente todas atividades extraordinárias. De igual modo, a dança da rasa também é uma atividade extraordinária e não pode ser imitada por nenhum homem comum. Uma pessoa comum entregue a seu dever ocupacional, como Arjuna, deve cumprir seu dever para a satisfação de Krishna. Isto está em seu poder. Arjuna era um lutador, e Krishna quis que ele lutasse para sua satisfação. Arjuna concordou, embora a princípio não estivesse disposto a lutar. Os deveres são uma necessidade para as pessoas comuns. Elas não devem passar por cima deles e tentar imitar Krishna, entregando-se a Rasa Lila e provocando assim sua ruína. Deve-se saber que Krishna não tinha nenhum interesse pessoal em tudo o que fez, para a bênção das golpes. Como diz o Bhagavad Gita, Namam Karmani Limpanti. Krishna jamais desfruta ou sofre os resultados de suas atividades. Por isso, não é possível que ele haja irreligiosamente. Ele é transcendental a todas as atividades e princípios religiosos, e não é tocado pelos modos da natureza material. Ele é o controlador supremo de todas as entidades vivas, quer na sociedade humana, quer na sociedade dos semideuses, nos planetas celestes, quer nas formas inferiores de vida. Ele é o controlador supremo de todas as entidades vivas e da natureza material. Portanto, ele nada tem a ver com os princípios religiosos ou irreligiosos. Shukadev Goswami conclui ainda que os grandes sábios e devotos, que estão purificados de toda a vida condicionada, podem se mover livremente, mesmo dentro da contaminação da natureza material, se mantiverem Krishna, a suprema personalidade de Deus, dentro de seus corações. Dessa forma, eles também não se sujeitam às leis do prazer e da dor, nos modos da natureza material. Como então é possível que Krishna, que aparece em sua própria potência interna, se sujeite às leis do karma? No Bhagavad Gita, o Senhor diz claramente que sempre que aparece,
Ele o faz por meio de sua potência interna. Ele não é forçado pelas leis do karma a aceitar um corpo, como se fosse uma entidade viva comum. Todas as outras entidades vivas são forçadas por suas ações anteriores a aceitar determinada espécie de corpo. Mas quando Krishna aparece, ele sempre aparece num corpo que não lhe foi imposto pela ação de seus feitos passados. Seu corpo é um veículo para seu prazer transcendental, que é representado por sua potência interna. Ele não tem nenhuma obrigação para com as leis do karma. O monista Mayavadi deve aceitar certo tipo de corpo, sendo forçado pelas leis da natureza. Por isso, sua alegação de ser uno com Krishna, ou Deus, é pura teoria. Tais pessoas que alegam ser iguais a Krishna e se entregam a Rasa Lila criam uma situação perigosa para o povo em geral. Krishna, a suprema personalidade de Deus, já estava presente como a super-alma dentro dos corpos das gopis e de seus maridos. Ele é o guia de todas as entidades vivas. Como se confirma no Katha Upanishad, Nityo Nityanam, Chetanas Chetananam. A super-alma leva a alma individual a agir, e é o agente e a testemunha de toda ação. Confirma-se no Bhagavad Gita que Krishna está presente nos corações de todos, e dele vem toda ação, lembrança e esquecimento. Ele é a pessoa original a ser conhecida por meio do conhecimento védico. Ele é o autor da filosofia Vedanta, e por isso a conhece perfeitamente bem. Os que se chamam Vedantistas e Mayavadis não podem compreender Krishna como ele é. Eles simplesmente desencaminham seus seguidores, imitando as ações de Krishna, de modo não autorizado. Krishna, a super-alma de todos, já está no corpo de todos. Por isso, não se pode falar em impropriedade se ele vê alguém ou abraça alguém. Alguns perguntam que se Krishna é autossuficiente, porque ele, em companhia das gopis, manifesta passatempos que perturbam os ditos moralistas do mundo. A resposta é que tais atividades mostram misericórdia especial para com as almas condicionadas caídas. As gopis também são expansões de sua energia interna, mas como Krishna quis exibir a Rasa Lila, elas também apareceram como seres humanos comuns. No mundo material, o prazer se manifesta em última análise, na atração sexual entre homem e mulher. O homem vive simplesmente para ser atraído pelas mulheres, e a mulher vive simplesmente para ser atraída pelos homens. Este é o princípio básico da vida material. Logo que se combinam estas atrações, as pessoas ficam cada vez mais enredadas na existência material. Para lhes mostrar favor especial, Krishna exibiu esta dança da Rasa Lila, com o propósito de cativar a alma condicionada. Como se sentem muito atraídas pelo sexo, as pessoas podem gozar a mesma vida com Krishna, e assim se libertarem da condição material. No segundo canto do Srimad Bhagavatam, Maharaj Parikshit também explica que os passatempos e atividades do Sr. Krishna são remédio para as almas condicionadas. Se simplesmente ouvirem sobre Krishna, elas se libertarão da doença material. Elas estão viciadas em prazer material e acostumadas a ler literatura sexual. Mas ouvindo estes passatempos transcendentais de Krishna com as gopis, elas irão se aliviar da contaminação material. Como e a quem devem ouvir também é explicado
por Shukadeva Goswami. A dificuldade é que o mundo inteiro está cheio de Mayavadis, que se tornam recitadores profissionais do Srimad Bhagavatam. O povo, sem conhecer o efeito da filosofia Mayavada, fica confuso quando ouve estes filósofos. Por estarem afetadas pela filosofia Mayavada, as pessoas em geral não devem discutir a Rasa Lila. Mas se elas ouvirem alguém que seja avançado, com certeza irão evoluir até alcançar a posição da consciência de Krishna, e aí se libertar da vida materialmente contaminada. Outro ponto importante é que nenhuma das golpes que dançaram com Krishna estava em seu corpo material. Elas dançaram com Krishna em seus corpos espirituais. Todos os seus maridos pensavam que suas esposas estavam dormindo ao lado deles. Os ditos maridos das gopis já estavam enamorados da influência da energia externa de Krishna. Então, por força dessa mesma energia, eles não podiam entender que suas esposas tinham ido dançar com Krishna. Então, qual é a base de se acusar Krishna de dançar com as esposas alheias? Os corpos das gopis, que eram de seus maridos, estavam deitadas nas camas, mas as partes integrantes espirituais de Krishna estavam dançando com ele. Krishna é a pessoa suprema, o espírito total, e ele dançou com os corpos espirituais das gopis. Não há, portanto, razão alguma para acusar Krishna. Depois que a dança da rasa terminou, a noite de Brahma, um período longuíssimo, como se menciona no Bhagavad Gita, tornou-se o Brahma Muhurta. O Brahma Muhurta acontece cerca de 1h30 antes do nascer do sol. Recomenda-se que a pessoa se levante da cama a essa hora e, depois de terminadas as abluções diárias, dedique-se às atividades espirituais, executando Mangala Arati e cantando o mantra Hare Krishna. Este período é muito conveniente para a execução de atividades espirituais. Quando chegou aquele momento auspicioso, Krishna pediu às gopis que fossem embora. Mesmo não estando dispostas a deixar a companhia dele, elas eram muito obedientes e lhe eram muito queridas. Logo que Krishna lhes pediu que fossem para casa, elas partiram imediatamente e regressaram a seus lares. Shukadeva Goswami conclui este episódio da Rasa Lila, notando que se alguém ouvir da fonte certa sobre os passatempos de Krishna, que é o próprio Vishnu, como as gopis, que são expansões de sua energia, então ele se livrará do tipo mais perigoso de doença, ou seja, a luxúria. Em outras palavras, se as pessoas de fato ouvirem a Rasa Lila, vão se livrar por completo do desejo luxurioso da vida sexual e se elevar ao nível mais alto de compreensão espiritual. Em geral, por ouvirem de Mayavadis e por serem elas mesmas Mayavadis, essas pessoas se enredam ainda mais na vida sexual. A alma condicionada deve ouvir a dança da rasa de um mestre espiritual autorizado e ser treinada por ele para poder entender toda a situação. Assim ela pode se elevar ao padrão mais alto da vida espiritual. Caso contrário, ela ficará enredada. A luxúria material é uma espécie de doença do coração. E para curar a doença material do coração da alma condicionada, recomenda-se que a pessoa ouça, mas não dos patifes impersonalistas. Se ela ouvir da fonte certa, com a compreensão correta, então sua situação será diferente. Shukadeva Goswami usou a palavra Shraddhanvita para quem é treinado na vida espiritual.
Shraddha, ou fé, é o começo. Quem desenvolveu sua fé em Krishna como a suprema personalidade de Deus, a suprema alma espiritual, pode tanto descrever como ouvir a Rasa Lila. Shukadeva também usa a palavra Anushrinuyat. Deve-se ouvir da sucessão discipular. Anu quer dizer seguir, e também quer dizer sempre. Então, deve-se seguir sempre a sucessão discipular, e não ouvir de algum recitador profissional desviado, seja ele um Mayavadi ou pessoa comum. Anushrinuyat quer dizer que se deve ouvir de uma pessoa autorizada, que está na sucessão discipular, e que se ocupa sempre em consciência de Krishna. Quando há o desejo de se ouvir dessa forma, então o efeito será sempre seguro. É possível se elevar à posição mais alta da vida espiritual só por ouvir a Rasa Lila. Shukadev Goswami usa duas palavras específicas, Bhaktim e Param. Bhaktim Param quer dizer execução do serviço devocional, acima do nível de neófito. Aqueles que simplesmente têm atração pela adoração no templo, mas não conhecem a filosofia de Bhakti, estão na fase de neófitos. Esta espécie de Bhakti não é a fase da perfeição. O estágio perfeccional de Bhakti, ou serviço devocional, está completamente livre da contaminação material. O aspecto mais perigoso da contaminação é a luxúria, ou vida sexual. O serviço devocional Bhaktim Param é tão poderoso que quanto mais a pessoa avança nesta direção, mais perde atração pela vida material. Quem de fato está tirando proveito de ouvir a dança da Rasa Lila, com certeza alcança a posição transcendental. Ele com certeza perde todos os sinais de luxúria que há em seu coração. Srila Vishwanath Chakravarti Thakura nota que, segundo o Bhagavad Gita, o dia de Brahma e a noite de Brahma são períodos de anos solares que se expandem até 4.300.000, multiplicado por 1.000. Segundo Vishwanath Chakravarti Thakura, a dança da rasa foi executada durante o longo período da noite de Brahma, mas as golpes não podiam entender isso. Para satisfazer o desejo delas, Krishna estendeu a noite para cobrir esse período de tempo tão grande. Pode-se perguntar como era possível isso. E Vishwanath Chakravarti Thakura nos lembra que Krishna, embora atada a uma cordinha, pôde mostrar a sua mãe todo o universo em sua boca. Como foi possível isso? A resposta é que ele pode fazer tudo para o prazer de seus devotos. Igualmente, como as golpes desejavam sentir prazer com Krishna, elas tiveram a oportunidade de se associarem a ele por um longo período. Isto foi feito segundo a promessa dele. Quando Krishna roubou as roupas das golpes, enquanto elas tomavam banho em Tiragata, no Yamuna, Krishna prometeu realizar o desejo delas em alguma noite futura. Em uma noite, portanto, elas gozaram a companhia de Krishna como seu esposo amado. Mas aquela noite não foi uma noite qualquer. Foi uma noite de Brahma e durou milhões e milhões de anos. Tudo é possível para Krishna, porque ele é o controlador supremo. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 33 de Krishna, intitulado Descrição da Dança da Rasa.